A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui a mais um vídeo para a nossa Escola Bíblica Dominical, um vídeo de apoio à nossa pré-aula para a lição de número 2 da revista da editora Betel. Tá bom? A lição de número 2 do segundo trimestre de 2023, para ser ministrada aí em 9 de abril, né? Vamos aí então a essa lição maravilhosa. O tema da lição é assim, ó: a criação revelando a glória do Criador. Esse é o tema da lição de número 2. E o texto áureo desta lição é de Gênesis 1:27, né? Como vocês sabem, o trimestre todo está no livro de Gênesis, né? Esse segundo trimestre da editora Betel. Bom, e o texto áureo ele diz assim, ó: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1:27. E a verdade aplicada diz assim, ó: o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da vida. Amém? Vamos então entrar nessa lição, né? Lição de número 2, muito interessante essa lição. Ela vai falar sobre a glória de Deus na criação e especificamente na criação do ser humano, tá bom? Já te convido a deixar o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? Interaja conosco, deixa um comentário, compartilha esse material, tá bom? Fique à vontade. E vou deixar na descrição do vídeo o link para você adquirir o nosso subsídio, ou você está acompanhando lá no nosso blog, lá no Clube da Teologia. E também vai ficar o link para você quiser adquirir o nosso livro. O meu lançamento desse ano, né? O livro das obras com texto, tá? É um livro de poesia muito interessante, muito bom, uma leitura gostosa, você com certeza vai adorar. Está aí nas principais livrarias, na Amazon, na Shopee. Na Shopee ainda não está, mas já vai chegar lá também. Na Amazon, nas lojas americanas, Casa Bahia, está aí nas livrarias online aí pelo país, tá bom? Vamos então a essa lição, vamos aí ao que interessa, lição de número 2. Aqui na introdução, meus irmãos, ele diz assim, ó, primeiro parágrafo da introdução. Na lição anterior vimos como a queda colocou a humanidade em oposição a Deus e sujeita ao seu justo juízo, né? Então, quando ele fala aqui da queda, ele está falando da queda de Adão, que a queda de Adão, ela coloca a humanidade em oposição ao Senhor, ou seja, aquela semente, como Adão ele é o pai de todas as gerações, então ali todos que nascem depois de Adão vão estar em oposição contra Deus, né? O ser humano ele já vai nascer com essa semente adâmica, né? Assim que ele adquire consciência, começam os primeiros pecados, tá bom? Então, pela sua natureza já, o ser humano ele acaba se opondo a Deus de alguma forma. E aí a gente já conhece a história. Bom, eu até acrescento no meu subsídio que quando ele fala da queda, ele está falando da queda de Adão, né? Quando ele fala da queda. E algumas literaturas aparece um Q maiúsculo, né? Para se referir à queda, tá bom? Bom, no segundo parágrafo diz assim, ó, da introdução. Nesta lição veremos o propósito de Deus ao criar todas as coisas e a relevância do ser humano viver segundo o seu este propósito, né? Então a gente vê, né, quando a gente fala aqui do propósito de Deus em criar todas as coisas, a gente vê na criação já Deus ele fazendo, criando as coisas dia após dia e fazendo fechamento na sexta-feira, né, no sexto dia, criando o ser humano. Então, quando ele vai criar todas as coisas, ele vai fechar no ser humano. Então o ser humano ele passa a ser a coroa da criação, é isso que a lição vai trazer, e cada coisa, cada elemento que Deus cria antes do ser humano tem um propósito específico de ser um local para apoio da vida do ser humano, o ambiente para o ser humano morar. Ou seja, é como se todas as coisas que Deus cria tivesse um propósito de ser morada do ser humano e dar sustento ao ser humano, alimentar o ser humano, né? A gente vai ver isso aí na criação. E o ser humano sendo a coroa da criação do Senhor. Que interessante, né? Vamos aí então nesta lição. O primeiro parágrafo
origem e propósito. Esse é o primeiro parágrafo, né, quando está falando aqui da criação, especificamente do ser humano. Vamos ver aqui o subtópico 1.1. O tema do subtópico é assim, ó: criados por um Deus glorioso. Bom, o primeiro parágrafo diz assim, ó: a Bíblia não começa falando do homem, ela começa falando de Deus e da glória dos seus atributos. No princípio criou Deus. Isso aí é Gênesis 1.1, né? Quer dizer, Gênesis capítulo 1, verso 1. Então ela vai falar da glória do Senhor. A Bíblia ela serve para ela nos apresentar a Deus. A Bíblia ela vai nos apresentar ao Senhor, como nos dar as instruções, como agradar ao Senhor, como se aproximar dele, né? E também vai nos mostrar o que Deus quer de nós. A Bíblia também nos mostra isso. Que interessante, ela vai nos passar exatamente isso. Como que a gente sabe disso? Como que a gente sabe o que Deus quer de nós? Como tem como saber isso? Pela palavra de Deus. Quer ver um versículo muito interessante que aponta isso aí? Olha o que diz João capítulo 4, verso 23, palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim, ó: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Então a gente vê nesse texto que Jesus mostra o que Deus procura no ser humano. Ele procura os verdadeiros adoradores, né? Ele procura os que o adoram em espírito e em verdade, tá? Muito interessante. Então aqui já tem uma base, a Bíblia já nos mostra o que Deus quer de nós. Amém? Que interessante isso daqui. Meus irmãos, quero lembrar aqui aos professores que durante a lição vou deixar vários ensinamentos, né, orientações aí para você aplicar uma boa aula. Esse vídeo aqui tem esse propósito de te ensinar, de te ajudar, tá bom? Ser como uma base de subsídio para você aplicar a sua aula. Na descrição do vídeo, né, está o link para você adquirir o nosso subsídio lá no blog, no Clube da Teologia. Tá? Isso aí vai te ajudar bastante. Amém, meus irmãos? Não se esqueça de deixar o seu like e vamos aí continuar a nossa lição. Aqui ainda nesse subtópico 1.1, tem esse parágrafo que diz assim, ó: ela quer que sem distrações vejamos a sua glória, a glória de Deus manifestada na criação, e em Cristo revela os atributos, o caráter e a perfeição do Criador, tá? Isso daqui mostra, né, que o Senhor, ele mostra, né, na criação, na sua criação, ele mostra a sua glória. Então a gente vê na criação do ser humano a glória do Senhor. Olha o que diz aqui, né? Eu coloquei no meu subsídio um acréscimo sobre isso aqui, ó. O texto mais contundente que demonstra o poder de Deus na criação é o de Romanos capítulo 1, versículo 20, tá? Ou seja, a Bíblia mostra que na criação, nas coisas que Deus criou, está apresentada a glória dele, né? Isso a Bíblia nos mostra. E aí, onde que melhor apresenta isso na palavra? É esse texto de Romanos 1, 20. Acompanhe o texto aqui comigo, ó. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Que interessante, o apóstolo Paulo coloca isso daqui. Ou seja, o que foi criado por Deus na natureza já é uma comprovação da glória do Senhor. E quando fala aqui das coisas criadas, engloba todo mundo, tanto a natureza, os animais, como o ser humano. O próprio ser humano é uma manifestação da glória de Deus, tá bom? Então o texto de Romanos 1:20 ainda fala que para que todos fiquem inexcusáveis, todos fiquem sem desculpas. No dia que todo mundo se apresentar diante de Deus, ninguém vai poder falar assim, eu não sabia, né? Ninguém vai poder dizer isso, porque todos estão presenciando a glória de Deus expressa na criação do Senhor, né? Continuando então, aí no subtópico 1.2, e o tema desse subtópico é criados para um propósito glorioso. Vou ler aqui o primeiro parágrafo desse subtópico,
tá? Aqui diz assim, ó, se Deus sempre foi autossuficiente, por que então criou o homem? Não encontramos essa resposta de forma explícita nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, onde narra a criação. No entanto, é notório que Deus faz e fala, ou faz por meio do falar. É assim que nós conhecemos alguém. E olha que coisa legal aqui no texto, né? Ele fala assim, a pergunta é simples, né? Se ele é autossuficiente, por que então criou o ser humano? Né? Ou seja, se ele não precisa de ninguém para ele viver, por que então criou o ser humano? Tá? Ele cria o ser humano para expressar a sua glória. Né? E aqui a gente vai ver como que isso, no primeiro capítulo 1 e 2 de Gênesis, como é que a gente vai ver isso expresso, né? Quer dizer, implícito, né? Quando ele vai criar pela sua fala. É isso que o texto está falando, né? Ele faz e fala, ou faz por meio do falar, né? Ou seja, como isso acontece? É quando ele diz haja, quando ele diz... Então a gente vai ver o seguinte, não tem, nos primeiros capítulos, não expressa por que Deus cria o ser humano, mas como a gente sabe que nós fomos criados para a glória de Deus, né? Para o louvor da glória do Senhor, para transparecer a glória do Senhor, a gente já vê isso já no primeiro capítulo. A gente já vê logo no início. Como que aparece? Quando ele, pela sua palavra, ele cria do nada. Ele fala, haja, né? Ou seja, aí começa a acontecer. Deus, ele cria tudo ali, né? A gente vai ver isso acontecer. Muito interessante assim no primeiro capítulo, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, a gente vê Deus criar pelo falar. E aqui tem algo mais interessante ainda, quando ele fala assim, ó, aqui, ó, quando ele diz assim, ouvindo o que ela diz e vendo o que ela faz, né? Ou seja, assim a gente conhece alguém, vendo o que a pessoa diz e o que ela faz, né? E aqui está falando que na criação Deus revela a si mesmo. Quem nos apresenta isso, isso que as pessoas, a obra, né, das pessoas apresenta às pessoas, é o próprio Senhor Jesus. Olha esse parágrafo aqui, ó. É possível conhecermos parcialmente o Criador por intermédio de suas obras. Ou seja, as obras mostram quem é a pessoa. A obra de Deus mostra quem é Deus, né? Então, aí a gente vê o Senhor Jesus dando um exemplo disso naquela passagem em que ele fala do fruto. Olha só, Mateus 12, verso 33. Olha o que o Senhor Jesus fala. Ó, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. É Jesus ensinando. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Você quer conhecer alguém, é pelas obras da pessoa. Quando fala fruto, fala de obras. Amém? Muito legal isso daqui, né? Continuando aí no próximo subtópico, perdão, no próximo parágrafo diz assim, ó. Quando entendemos isso, nós encontramos o propósito glorioso da nossa existência, tornar o Deus glorioso conhecido por todas as pessoas. Então, o propósito da nossa existência é tornar o Senhor glorioso conhecido por todas as pessoas. Mas quem é que vai fazer isso? Deveria ser, né, isso aqui deveria ser uma obra de todos, todos deveriam fazer isso. Mas quem faz isso é aqueles que conhecem a verdade do Evangelho, aqueles que receberam de Jesus a incumbência de levar o Evangelho, o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Deus para toda a terra, tá bom? Então essa é a nossa obra, a obra da criação, o propósito da criação é esse, de mostrar ao mundo a glória do Senhor. Tá? Continuando então, vamos para o subtópico 1.3, pecado desviando-se do propósito. Aqui vai falar da questão do pecado, né, que fez com que o ser humano desviasse desse propósito. Vamos lá. No primeiro parágrafo diz assim, ó, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus encheu o homem com atributos que anunciariam a glória de Deus. Tá? Então Deus cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E o que significa isso?
Na lição anterior nós falamos, né? Mas vamos retomar aqui. O que é ser imagem e semelhança de Deus? É manifestar os atributos que Deus comunica ao ser humano. Tá? Quando fala que o ser humano é feito em imagem e semelhança de Deus, quer dizer que ele tem atributos que o tornam semelhantes a Deus. Quais são eles? Os atributos comunicáveis, né? Amor, misericórdia, não é verdade? Esses são, sabedoria são atributos comunicáveis. O ser humano também pode manifestá-los em si, né? Muito interessante. Então aqui a gente já vê que ser criado à imagem de Deus é ter esses mesmos atributos do Senhor. Bom, vamos passar para o próximo tópico. E o próximo tópico ele diz assim, o tema: as amostras da glória de Deus no homem. Primeiro subtópico, 2.1, fala corregência com Deus, é o tema, né? Vamos aqui no primeiro parágrafo. Quando Deus criou, quando Deus deu origem à criação, determinou seus papéis pelo poder criativo de suas palavras. A palavra de Deus criava a ação ordenada. Olha só, Deus ele vai dar, aqui está dizendo que quando Deus vai criar, ele dá o propósito de cada objeto que ele está criando, cada coisa que ele está criando, ele dá o propósito. A gente vê quando ele fala assim, ó, olha o Gênesis 1,14, olha como Deus fala. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Olha só, quando Deus fala isso, ele já está falando para que servem os luminares, se referindo especificamente ao sol e à lua. Então ele já está dizendo para que serve, para que haja separação entre dia e noite. Um luminar estaria durante o dia e o outro durante a noite, né? Então Deus, quando ele faz cada coisa, ele já dá o seu propósito, o seu objetivo para cada coisa, e cada objetivo, esses objetos não sairiam, ele não tem autorização de Deus, nem vontade própria, né, para deixar de cumprir esse objetivo. Mas com o ser humano é diferente. Vamos ver aqui, ó, no segundo parágrafo, ele diz assim, ó: mas quando Deus foi determinar o papel do homem, ele lhe deu uma ordem consciente, né? Ou seja, uma ordem para a consciência do ser humano. E aqui, ó, o homem, de posse dos atributos de Deus, os atributos que Deus lhe conferiu, deveria usá-los consciente e intencionalmente para cumprir as ordens dadas pelo Criador, né? Ou seja, o que é cumprir as ordens conscientemente? O ser humano, ele tem a capacidade de decidir por sua própria consciência o cumprimento daquela ordem dada pelo Senhor. Se alguém não quiser cumprir aquela ordem, Deus não vai proibi-lo ele vai deixar de cumprir. A gente vai ver isso no caso lá daquele povo, né, que deixou, depois de lá em Babel, né, com Nimrod, aquele povo que deixou de cumprir a ordem de Deus de se espalhar. Deus não proibiu eles de não cumprir. Deus não proibiu eles, mas ficou bem claro ali que haveria uma consequência, e houve uma consequência. Deus desceu e confundiu a língua deles, né? Então, eu e você, todos nós, temos a opção de não cumprir aquilo que Deus nos mandar fazer. Porém, temos que ter consciência, porque isso é consciente, temos que ter consciência de que haverá sempre uma consequência para a nossa desobediência, tá? Um dia todos nós, como a última consequência, né, todos nós vamos comparecer diante do tribunal do Senhor e prestar contas de tudo isso. Continuando então, vamos para o subtópico 2.2, e o tema desse subtópico é a glória no homem nas ações e palavras. Vamos aqui no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo diz assim, ó: assim como Deus se faz conhecido por suas ações e palavras, ele designou o homem em tornar sua glória conhecida no mundo por suas ações e palavras. Aqui, suas ações e palavras. Aqui é o seguinte, eu quero compartilhar o que eu coloquei no meu subsídio. A decisão de Deus, ela foi justa, pois era o homem quem estaria convivendo com os animais, tá? Mas o correto,
O correto é pensar o seguinte, que Deus ele não se agrada que o ser humano seja acomodado, né? Ou seja, Deus ele vai passar para o ser humano a incumbência de colocar nome nos animais. É isso aqui que esse subtópico está falando. Olha como é que ele diz aqui, dentro desse parágrafo ainda. Depois de Deus criar todos os animais, poderia ele mesmo dar-lhes os seus nomes. Deus mesmo podia ter feito aquilo ali, mas ele dá ao ser humano a incumbência, ele preferiu que o ser humano designasse o nome de cada animal, né? Então a gente vai ver que Deus ele não se agrada do ser humano ser acomodado. Ele não criou o ser humano para colocar no jardim e ele ficar ali à toa, né, só esperando o dia da morte. Não foi assim. Deus ele pegou, né, dia da morte, na época não tinha nem essa designação de morte ao ser humano, né? Mas ele não fez o ser humano para ficar no jardim à toa, viver eternamente à toa. Ele colocou o ser humano e deu a ele um trabalho, uma incumbência. Quando a gente pega toda a Bíblia, a gente vai ver que em todo tempo Deus está dando tarefas ao ser humano. E tudo coisas que Deus poderia fazer. Por exemplo, Gênesis 6, Deus manda o ser humano fazer uma arca. Manda Noé fazer uma arca. Deus não poderia, com um estalar de dedos, fazer aparecer uma arca? Seria simples, mas Noé vai fazer uma arca, né? Deus manda Noé fazer uma arca, sem tecnologia, sem nada, e Noé vai fazer uma arca. Bom, Deus poderia mandar os anjos pregar o evangelho, mas ele mandou eu e você ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? Então a gente vai ver que Deus está sempre, ele não se agrada do ser humano acomodado, viu? Você está pensando em não fazer nada na obra de Deus, fica ligado, viu? Professor, admoeste os seus alunos, que todo mundo tem que se preparar para fazer algo na obra do Senhor. Vamos continuar aí, né? Aqui, nesse subtópico ainda, tem algo interessante aqui, ó. No último parágrafo, ele diz assim, ó: além das palavras, o homem deveria governar os animais e administrar os recursos naturais com sabedoria. A gente vai ver que o ser humano, ele não, depois do pecado, ele não tem a sabedoria para administrar mais nada. Então deveria ter tido essa sabedoria, mas depois da queda você sabe que não há essa sabedoria por causa da ganância do ser humano. Ele não vai saber administrar, ele não vai conseguir administrar. A gente vai ver isso hoje nos dias atuais, né? A gente tem condição de produzir pela tecnologia, produzir muito mais do que a natureza permite. A gente consegue produzir, porém a fome está instalada no mundo, né? Muita gente passa fome. Como é que isso pode? Pela ganância do ser humano, né? Continuando então, vamos para o 2.3 e o tema desse subtópico é um estágio no Éden. Aqui o primeiro parágrafo diz assim, ó: o Éden foi, por assim dizer, o estágio humano para cuidar de toda a terra. No jardim havia todo tipo de árvores, das quais o homem poderia comer. Então a gente vê aqui, o comentarista está colocando que no Éden, ele seria como um estágio, porque a ordem de Deus é para o ser humano cuidar de toda a terra. E no Éden ele já começaria, tipo assim, estagiando, né? Cuidando ali de toda a terra. Porém, eu quero apresentar também uma outra linha de raciocínio, que o Éden, apesar do ser humano já ter recebido de Deus, no Éden, né, a incumbência de se espalhar por toda a terra, ele tinha no Éden um local de encontro com Deus. É como se Deus sempre separasse um local para um encontro com ele, né? Então, o ser humano teria que reproduzir-se, né, e ali se espalhar por toda a terra, e não iria ficar morando no Éden, mas ele teria sempre, caso ele não pecasse, ele teria sempre no Éden um local onde Deus iria, ele passearia com o Senhor ali. Claro que Deus visitaria outros locais da terra, né, como diz a palavra que ele foi lá em Babel, mas no Éden seria um local onde Deus, pela viração do dia, ia ali, como fazia com Adão, né? É muito interessante ver dessa forma. A gente vê o Éden como um templo, né? Como um local de ele estar com Deus. E ali ele tinha como incumbência cuidar do Éden, assim como ele também tinha como incumbência cuidar de toda a terra, né? Vamos para o próximo. Aqui tem um parágrafo
interessante. Lá no último parágrafo desse subtópico, ele diz assim, ó, ou seja, o homem comete seu primeiro erro. Deixa eu ver aqui. É isso aqui. O último parágrafo diz assim, ó, ou seja, o homem comete seu primeiro erro como corregente de Deus na criação, subsequentemente comete o segundo, quando come da árvore que deveria guardar, ao falhar em seu estágio edênico, quer dizer, o estágio do Éden, né? O homem passa a administrar mal tudo o que Deus lhe confiou. E a gente vê isso aí acontecer nos dias atuais dentro das casas, né? Quando a pessoa é dada ao pecado, ela administra mal a sua casa. Eu estou falando em termos espirituais, né? Ela administra mal a sua casa e aí ela entrega à sociedade filhos maus, avarentos, presunçosos, arrogantes, caluniadores, tudo aquilo que Paulo relata na sua carta a Timóteo. Então a gente vai ver que o ser humano, quando ele se afasta de Deus, quando ele dá lugar ao pecado, ele se torna esse mau administrador espiritual. Isso aqui é só um comparativo com as situações que acontecem nos dias atuais. Você vai ver pessoas que são boas administradoras na empresa e tudo, até mesmo dentro do lar, administra bem as finanças da família, mas espiritualmente não administra nada, né? Então ele vai criar filhos ruins para a sociedade, e aí vai sendo essa bola de neve que é a sociedade aí dos nossos dias, né? Vamos para o próximo próximo tópico, e o tema desse tópico é a restituição do propósito original. Esse é o tema do tópico, e aqui no 3.1, diz assim o tema: Deus não destituiu o homem do seu papel na criação. Olha que interessante, vou ler isso aqui contigo. O trabalho do homem agora seria penoso o resto de sua vida. Após a declaração, né, e Deus os abençoou, Deus deu essa declaração, né? Com a entrada do pecado foi acrescentada: maldita é a terra por causa de ti. Interessante, a gente vai ver aqui que Deus ele não amaldiçoou o ser humano, ele amaldiçoou a terra. Ou seja, o ser humano continua na sua incumbência de administrar a terra, continua no seu propósito inicial que Deus lhe deu, tá? Povoar a terra, administrar ela, governá-la. Isso aí foi dado por Deus ao ser humano e ele continua nesse propósito, né? O ser humano ele vai aprender ali que as suas ações sempre vai ter consequência. Pessoas vão ser prejudicadas pelas suas ações, né? Aconteceu com Adão lá no Éden e por causa dele muitos foram prejudicados, né? Então a gente vai aprender isso em Gênesis, ou seja, para cada ação nossa haverá consequências. Esse aqui é um ponto interessantíssimo para você ensinar os seus alunos, né? Tenta elaborar alguma pergunta referente a isso, retome isso daqui, dá uma ênfase especial nisso daqui que é muito importante, né? Vamos para o próximo parágrafo. Ele diz assim, ó: porém este honroso desígnio de Deus para o homem na criação continua de pé. A criação foi feita para o homem. Olha, essa afirmação é a chave aqui, ó. A criação foi feita para o homem. Por isso Deus deixa para criar o homem no final, né? A gente vai ver isso aqui expresso, implícito na criação. E Deus vai criando cada coisa na criação e no final cria o ser humano. Então cada elemento que Deus criou, ela tinha o propósito de beneficiar esse ser humano. Quer ver uma coisa interessante? Tem algo que Deus cria que não está na criação, não está expressa na Bíblia, que é, por exemplo, os dinossauros. É criação do Senhor. Ele pode estar ali assim, no primeiro versículo de Gênesis, que diz assim: no princípio criou Deus dos céus e a terra, né? Então, quando a gente vai ver ali que no princípio Deus criou tudo, então ali já está implícito que ele criou os dinossauros também. Bom, até os dinossauros, se você for ver, ele beneficia o ser humano hoje. Por exemplo, o combustível fóssil, né? Que vem do petróleo, todos os derivados do petróleo. De onde veio o petróleo? O petróleo vem exatamente dos dinossauros, do período dos dinossauros. Tudo que toda erva ali, todo animal
que andou na Terra naquele período, após eles morrerem tudo, por milhares de anos, aí houve a formação do petróleo que nós consumimos hoje. Então a gente vai ver que tudo que foi criado foi para benefício do ser humano. Muito legal isso daqui. Vou continuando aí no 3.2, o tema desse subtópico é não limite seu potencial de glorificar a Deus. Aqui, isso aqui ó, é uma aplicação muito boa para a nossa vida hoje. Preste atenção nisso daqui, ó. Cada ser humano tem um potencial dado por Deus. Quando desenvolvemos e expressamos este potencial, refletimos os atributos de Deus. Muito interessante. Ou seja, quando a gente faz alguma coisa que Deus nos ordenou fazer, como pai de família, como cidadão, nós estamos refletindo, essa adoração a Deus. Olha, quem nos ensinou isso? Que a gente prega sobre Deus, dá testemunho de Deus, prega sobre o Senhor pelo nosso testemunho. Quem nos ensinou isso? O próprio Senhor Jesus. Olha como Jesus fala em Mateus 5,16. Olha como ele diz, ó. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus ele está falando que quando a gente dando testemunho, a nossa luz como servos de Cristo, ela resplandece diante das pessoas, e as pessoas nos veem e assim elas glorificam a Deus, elas passam a ter um testemunho do Senhor. Que legal, né? Então a gente vê que a Bíblia está nos ensinando que nós temos que expressar esse potencial para poder refletir os atributos de Deus no mundo. Legal, né? Vamos lá, vamos continuando aqui, ó. Vamos ver agora como fazer isso. Como fazer isso? No próximo parágrafo vai diz assim, ó, o desejo de Deus é que, como disse Paulo, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Isso aqui são as palavras do apóstolo Paulo. Não há no jardim menção de cultos, orações ou oferta. A vida de obediência a Deus era o culto. Que legal. Então, o que está mostrando aqui? Que nós vamos pregar a Deus, manifestar a glória de Deus no mundo pelo testemunho pessoal, sendo bons cidadãos, sendo homens de bem, pagando nossos impostos, sendo bons pais de família, bom esposo, boas esposas. Dessa forma, nós vamos estar refletindo, sendo exemplo, refletindo a glória de Deus no mundo. É assim que a gente vai fazer. É o que o apóstolo Paulo quis dizer, quando ele fala assim, ó, façamos tudo para a glória de Deus. Ou seja, você tem consciência, sabe que tal coisa é errado, você não vai fazer, porque se você fizer, você não vai estar glorificando a Deus. Esse é o ensinamento. Professor, irmão, professora, pegue isso daqui e passa com ênfase para os alunos, porque isso aqui é muito importante. O aluno tem que sair da sua aula consciente de que ele deve fazer isso daqui, aplicar isso aqui na sua vida. Amém? Continuando então, vamos para o 3.3. O tema do subtópico é o servo perfeito de Deus. Muito interessante isso aqui para fechar. Ele diz assim, ó, analisar mais de perto o papel e o propósito que o homem tinha em sua relação com Deus antes da queda nos leva a pensar sobre o que Deus espera de nós hoje. O que Deus espera de nós hoje? E aqui vamos ver. A gente vai ver, preste bastante atenção nisso que eu vou falar. Deus ele sempre deu ao homem a oportunidade desse ser humano fazer o que é certo e também fazer o que é errado. Deus coloca o homem no jardim do Éden e coloca uma árvore da ciência do bem e do mal e fala para ele não mexer ali. Ou seja, ele tinha a oportunidade de não cumprir a ordem de Deus. Então Deus não criou o ser humano para ser como uma marionete que fazia só, seria de forma inconsciente. Não, Deus faz ele cumprir de forma consciente, tá? E aí tem a oportunidade de fazer o que era o certo, o que era errado. Deus sempre deu essa oportunidade ao ser humano que nós chamamos de livre-arbítrio, E ainda hoje nós podemos manifestar esse livre-arbítrio na nossa vida, Aqui, ó, vamos no segundo parágrafo, ele diz assim, ó,
No segundo parágrafo, apesar de ser senhor de tudo, se esvaziou de si mesmo e se fez servo de todos. Está falando de Jesus, né? Ele foi o perfeito servo do Senhor, que serviu com a vida, serviu até a morte, obediente em tudo. Então a gente vai ver como é que é ser o perfeito servo. É aquele que obedece em tudo, tendo a oportunidade de não obedecer. Né? Vamos colocar assim, tendo a oportunidade de não cumprir o que Deus falou, mas ele vai até o fim e obedece. O maior exemplo que nós temos é o Senhor Jesus Cristo. Né? Jesus, ele poderia, eu vou trazer só uma curiosidade aqui, um acréscimo para você. Jesus, ele poderia não ter feito, não ter concluído aquela obra de salvação? Ele poderia, será? Poderia. Pode estender essa pergunta para os alunos e ver o que eles vão responder. Jesus poderia não ter cumprido aquele propósito? Poderia. Seria pecado? Não seria pecado. Né? Ele apenas não cumpriria. Né? Agora, aonde está implícito isso na Bíblia? Ou expresso? Isso aqui está implícito no texto de Mateus 26, 53. Ele diz assim, ó, quando Pedro vai ali, né, sacar a espada, Jesus manda ele guardar a espada, e Jesus fala assim para ele, ó, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus fala para Pedro, você acha que eu não poderia orar agora e meu Pai mandar mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, o céu estava preparado. Se Jesus não quisesse mais ir até o fim, o céu estava preparado para vir os anjos ali e livrar ele. Tá? Então havia essa possibilidade, mas ele foi até o fim. Que maravilha, né? Isso aqui é para a gente refletir. Então, Jesus, podendo não fazer, ele fez. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por isso. Não se esqueça de deixar o seu like. Obrigado por estar conosco até agora nesse vídeo aqui, tá bom? Eu espero que seja de grande utilidade para a sua aula. Até a próxima lição, tá? Em nome do Senhor Jesus.